Olá, o Saúde em Foco está no ar. Hoje nós vamos falar sobre a importância do vínculo pai-bebê durante a gestação e após o nascimento do bebê. Para discutir esse assunto comigo, convidamos o professor Luiz Fernando Rodrigues Júnior. Ele é professor da Universidade Franciscana e coordenador do curso de Engenharia Biomédica. Também a Andresa Cossetin, que é enfermeira e aluna do mestrado profissional em saúde materna e infantil da Universidade Franciscana. E a egressa do curso de enfermagem da Universidade Franciscana, estudante Graziele Alves Flores, que está no 9º semestre do curso de graduação em enfermagem. Sejam bem-vindos. Graziele, nos conte um pouco sobre a sua experiência durante o estágio curricular supervisionado em enfermagem que você está realizando em uma estratégia saúde da família. Olá. Bom, nós sabemos, que a participação dos pais durante as consultas de pré-natal é muito importante, visto que auxilia que esses homens, se incluam nesse processo, de geração de vida que inicia no corpo da mulher. Embora a gente saiba que não é uma realidade na prática, no qual eu vivenciei, na unidade de saúde. Muitos homens até desejam participar de uma forma efetiva durante as consultas de pré-natal, mas não é uma realidade, como, por exemplo, a justificativa do trabalho. Embora a gente saiba que hoje em dia existe um respaldo legal para que esse homem possa estar acompanhando a gestante em até 2 consultas de pré-natal sem prejuízo salarial. Mas então, devido a essa escassez, a gente percebe que essa falta prejudica, por exemplo, com os cuidados com o recém-nascido após o nascimento, como, por exemplo, a hora do banho, a higiene do coto umbilical, até mesmo as cólicas do recém-nascido, em que é uma questão que a gente sempre está salientando e orientando durante as consultas de pré-natal, Mas, então, com certeza é uma questão que prejudica o vínculo pai-bebê e dificulta essa conexão do homem com a criança acerca das necessidades do nenê. A mestranda Andresa também vem discutindo e estudando a temática referente ao vínculo pai-bebê durante um mestrado profissional em saúde materna e infantil. Andresa, conversa com nós um pouco, compartilha a tua experiência, relacionado ao vínculo pai-bebê, o que você acha importante sobre isso? Bom, então, olá. Eu considero importante falar sobre a Lei 11.108 de 2005, que garante à parturiente um acompanhante ali no trabalho de parto, no pré-parto e no pós-parto também. E essa lei deve ser orientada, essa mulher, a esse pai também, durante o pré-natal, ali na primeira consulta de pré-natal. E junto com isso, o enfermeiro, a enfermeira, deve orientar também como é importante, como a colega já havia dito, a presença do pai durante o pré-natal, Porque além de gerar benefícios para a gestante, ele apoia essa gestante tanto emocional como psicologicamente, como fisicamente, ele vai ter um acompanhamento do bebê, tanto do desenvolvimento e do crescimento. Então, esse pai ele vai poder tirar as suas dúvidas durante as consultas de pré-natal, também perguntar sobre os exames importantes, Então, e construir o vínculo com o seu bebê e também vai agregar a toda a família, A mãe, o pai e o bebê. O professor Luiz tem uma experiência muito bacana para compartilhar com a gente, Então, recentemente ele se tornou o pai de gêmeos. Nos fala um pouco, professor Luiz, sobre essa sua experiência. Foi uma experiência bastante interessante, desde o início, assim, porque a gente não tem nenhum histórico familiar, a minha esposa, no caso, e foi porque a gente também fez um tratamento, para poder engravidar. E daí veio a questão dos gêmeos, Até eu descobri pelo WhatsApp, assim, porque ela foi fazer um exame para confirmar a gravidez, na realidade, um ultrassom intravaginal, E daí quando ela viu lá no coisa, ela tirou uma foto e mandou. Eu estava na coordenação do curso, olhei assim, mas 1, 2, Opa, são gêmeos, que ótimo, Então, foi muito bom. Essa questão, que as meninas comentaram da participação dos pais é bem interessante, assim, eu acho que é muito importante,
do pai poder participar. Claro, tem a questão do trabalho, né? Às vezes a questão do professor, como a gente tem uma certa flexibilidade de horários, né, em relação às disciplinas e tudo mais, a gente consegue às vezes acompanhar melhor essa evolução e esse crescimento. Então eu sempre procurei, né, acompanhar nos ultrassons, nas consultas, né, no dia, né, do parto, né, que foi uma cesárea também, né, estava presente com ela. Então, acho que isso é muito importante e também agora no crescimento, né? Na questão do banho, na questão da alimentação, na questão da troca de fraldas, né? Escolha de roupas também, eu acho que isso é uma coisa importante, né? Então, a minha esposa acaba comprando as roupas, porque ela está sempre ali procurando ofertas e coisas assim, mas ela me manda, daí a gente faz algum diálogo, assim, quando é uma roupa mais divertida, por exemplo, de super-heróis, eu acabo comprando, né? Porque eu sou mais nerd do que ela. Então a gente segue nessa caminhada, assim, a gente procura dividir questões tecnológicas, por exemplo, escolha de carrinho, escolha de cadeirinha, a estrutura, assim, de berços, assim, quem escolheu sempre fui eu, né, porque daí tem essa questão que eu gosto mais dessa área. Mas eu acho que é fundamental, assim, e até uma coisa que eu estava discutindo com a minha esposa é, por exemplo, não ter um material técnico para pais, né? Quando a gente vê vídeos no YouTube, né, Instagram, leituras técnicas mesmo, é sempre a posição da mãe, né? Claro que a mãe tem um papel muito mais importante, né? Principalmente pela questão da geração. Mas a gente não tem, então isso também eu me senti um pouco carente nesse sentido, assim, né? A questão assim, tá, mas e o pai, né? Tipo, o pai também tem psicológico, o pai também tem pressão, né? Também tem tudo isso. E parece que isso às vezes é meio renegado pela sociedade. Então acho que é uma via de mão dupla que a gente tem que talvez discutir, né? Que talvez criar um pouco mais de cenários para os pais se sentirem pertencentes àquela criança, né? E não ficar daí tanto peso em cima da mãe, assim, né? E sendo dois, óbvio que tem que ter daí, né, a participação do pai, né? Porque senão falta abraço, né? Na verdade, hoje a literatura ela nos mostra muito a questão do vínculo mãe-bebê, né? A maioria dos estudos, como o professor Luiz falou, até a mídia, vídeos, livros, tudo isso vem para orientar a mãe e não o pai. E aí a gente questiona muito, o pai precisa participar. Mas em que momento é fortalecida essa participação do pai, né? E a compreensão de que se o pai não pode estar durante o pré-natal, como que ele vai conseguir participar de modo efetivo? Porque depois que nasce a gente fala, o pai ele precisa estar presente, ele precisa desenvolver as mesmas coisas que a mãe, mas em que momento isso foi oportunizado? Então, com certeza é uma carência que tem na área, né, a discussão e desenvolvimento de estudos que falem do vínculo do pai também, né, a importância do pai, como a Graziele já falou, tem algumas leis também que já garantem o direito à parturiente, mas cada vez mais ser incentivado essas discussões. Andresa, explica para nós, então, naquilo que você vem estudando, o que você considera importante para o fortalecimento do vínculo entre o pai e o bebê? Bom, então, é muito importante essa construção do vínculo, né? E o pai pode construir esse vínculo ao longo do tempo, né? Ao longo da gestação. Falando com o bebê quando ele está na barriga, colocando a mão, né, na barriga da gestante. Isso vai aproximar o pai do bebê e os sentimentos positivos que a mãe está sentindo naquele momento, o bebê também vai sentir. Também, como o professor havia dito, ele comprou o enxoval, né? Ele pode fazer parte desse processo também. E também, quando não puder fazer parte da consulta do pré-natal, se puder, sempre acompanhar a gestante nesse momento, né? Então, isso também é uma participação do pai que promove o vínculo entre pai e bebê. Graziele, dependendo do tipo de parto que a gestante vai ter, qual o envolvimento do pai no cuidado ao recém-nascido e à gestante? Depois que o bebê nasce, parece que a atenção é voltada somente a ele, né? E aí nós temos que pensar que agora nós temos uma mãe e um recém-nascido, né? E como a prof comentou, né, dependendo de como foi essa gestação, né, o ocorrer dessa gestação, como foi o tipo de parto, há cuidados a serem preconizados e por isso a importância então do pai de forma ativa e proativa no cuidado tanto com o recém-nascido quanto com essa mãe, que vai estar limitada na realização de algumas atividades diárias, né?
Então, é muito importante essa participação ativa, porque o nenê também, com certeza, demanda de muitos cuidados específicos. E eu sempre digo, né, sempre oriento, assim, nas consultas de puerpério, de pré-natal também, que uma das estratégias eficazes para esse estabelecimento desse vínculo é, por exemplo, no repouso da puérpera, em que ela precisa desse repouso, né, para produzir leite, enfim, em que o pai, então, pode estar ali, né, estabelecendo esse vínculo através do diálogo, como a colega falou, né, da verbalização. Professor Luiz, nos conte como foi, então, o desenvolvimento dos cuidados com os bebês. Foi bastante, como é que a gente pode assim, dizer assim, interessante no sentido porque foi uma coisa nova, né? Então, eu nunca tinha tido um filho, né? Foram meus primeiros 2 filhos, né? E assim, a gente tem uma cultura que normalmente é a mulher que vai pegar o priminho, né, a criança. É uma questão cultural, né? Então, eu nunca tive o trato, assim, direto com crianças, né? A gente discutiu muito, eu e a minha esposa, assim, no sentido, né, de tentar entender como é que vai ser o cuidado, como é que a gente vai dar banho, né? A gente leu bastante, as colegas aqui do mestrado me ajudaram bastante com discussões, né, e tudo mais. Até teve uma vez que eu mandei um vídeo de eu dando comida, assim, para a Fran, né, e a Regina, e elas falaram, olha, essa colher tá um pouco grande, né, procura uma colher menor. Daí eu comprei outra colher na internet, né, porque eu tinha comprado tudo pela internet. Aí tá, eu comprei uma colherzinha menor, daí ela, dá uma comidinha assim, dá uma comidinha assada, daí a gente vai aprendendo, né, com essa questão. Então, trocar fralda, né, brincar, andar para cima e para baixo. A gente tem uma questão que a gente usa, né, fraldas ecológicas, então a gente tem que lavar as fraldas. Então, essa questão de nojo, de cocô, né, foi uma coisa que no primeiro dia deu e já passou, né? Então, são coisas que a gente tá evoluindo, tá aprendendo, né? Uma coisa que é interessante observar com gêmeos, né, é que as crianças são totalmente diferentes, né? Então, é o mesmo ambiente, são os mesmos pais, mesma alimentação, mas eles se comportam diferente. Então, por exemplo, na hora de dormir, o Dante gosta de ficar um pouco mais inclinado, né? Na hora de dormir, quando a gente vai embalar no carrinho. A Tarsila gosta de ficar bem deitada. A Tarsila, quando era bem bebezinha, ela não gostava de ser embalada no carrinho. Daí o carrinho que eu comprei, ele funcionava tipo uma cadeira de balanço, né? E daí eu balançava ela gostava mais de ser balançada do que ser empurrada. O Dante gosta de ser empurrado com um pouco mais de velocidade, ela mais devagarzinho, sabe? Então são coisas que a gente vai aprendendo ao longo do dia. Então cada dia é um aprendizado, né? Tipo, há 2 dias atrás a Tarsila ficava girando e não conseguia ir para frente, só ia para trás. Hoje ela vai para frente. Então é um aprendizado diário. Eu acho que o importante dos pais, né, e do pai principalmente, é ele observar o filho, né? Porque eu acho que esse é um ponto importante, né? Dele observar o filho, ver como é que ele está se comportando e tentar, né, fazer o melhor que ele pode fazer, sem medo. Eu vejo que talvez os pais tenham muito medo, né? Só que daí o pai tem medo, a mãe tem medo, só que culturalmente alguém tem que resolver e quem resolve é a mãe. Então eu vejo, mas tu vai dar banho, tu não tem medo dele cair? Eu tenho. Né, tu vai dar comida, tu não tem medo dele engasgar? Eu tenho, mas tem que dar, né? Então tem que se resolver. Então acho que esse é um ponto importante, assim, a gente tem que, né, botar a cara a tapa, aprender, é tudo novo, independente se é homem, se é mulher, né? E não tem que ter medo, né? A criança vai sofrer, vai cair, vai se machucar, que nem às vezes a gente vai fazer vacina, né? Aí, meu filho vai chorar, assim, tá, mas aí vai chorar, faz parte da vida, né? Então isso faz parte do aprendizado dele também. Então, acho que como pai, assim, eu vejo que o mais importante é eu tentar dar o meu melhor em termos de carinho, afeto, né, dar o mais de suporte possível em termos de exemplo também, por exemplo, essa questão da fralda, né, e cada dia vai ser uma coisa nova. Eu acho que tem que botar isso na cabeça e talvez por ser professor, pesquisador, isso faz também eu entender um pouco melhor isso, né. Eu vejo que os meus colegas que são pais tem um comportamento um pouco mais atípico dos pais que não são professores, pesquisadores. Talvez porque estão acostumados com o novo, né? Cada dia no laboratório, numa sala de aula é novo. Então, talvez isso facilite também o ser pai, né? A gente consegue observar algumas mudanças no decorrer dos anos, que uma vez era comum quando a mulher tinha o bebê, vinham as avós, né, e assumiam esse cuidado, ficavam 1 mês, 2 meses, e aí depois elas iam para casa, e aí ficava o pai e a mãe,
sem saber o que fazer com aquele bebê. E hoje em dia a gente consegue observar essas mudanças, né? Da inserção do pai já durante o pré-natal, no cuidado com o filho logo após o nascimento, e o pai sendo uma pessoa mais ativa e cuidando do filho. É sempre importante falar que o bebê ele não é só da mãe, né? Ele é do pai e da mãe, e por isso cada vez mais centralizar o papel também no pai, né? Com os cuidados com o pai envolvido. O estabelecimento do vínculo com o pai, não somente o bebê ser da mãe, né? Ontem eu estava conversando com a minha esposa, né, com a Fábio, falando, né, do programa e tudo mais, e uma coisa assim que a gente estava discutindo, assim, é que tem que tirar um pouco da ideia, assim, quando a gente vê um texto, né, o pai vai vir ajudar a mãe a amamentar, o pai está ajudando a cuidar, né, não está ajudando a cuidar, ele está cuidando, né, eu acho que a gente tem que tirar um pouco, e daí é uma questão cultural, e essa questão também de textos, que a academia tem que trazer um pouco sobre isso também, né, que não é uma atriz principal e um ator coadjuvante, é uma atriz principal e um ator principal. Então é mãe e pai, né? Não é tipo a mãe e o pai, né? Os dois têm que ter o mesmo peso. Claro, a alimentação, né, quando ainda dá, né, a questão do seio, é a da mãe, né? É uma questão fisiológica. Mas no momento que a amamentação já não é mais pelo leite materno, é por mamadeiras ou coisas do gênero, os dois podem fazer, né? Então já perdeu isso, então eu acho que a gente também tem que trazer isso, mudando esse foco, assim, né? O pai não está ajudando, né? E quando eu leio um texto, quando eu vejo um vídeo, as gurias agora estão gravando vídeos também para o Instagram, né? A Andresa ali, né? E a Larissa, né? Estão gravando. Eu acho que também, quando gravarem, assim, eu vejo muito o pessoal falando assim, porque o pai ajuda a mãe. Não, o pai não está ajudando a mãe. O pai está cuidando da criança como a mãe. Então, talvez isso também, assim, mostrar que, olha, tu não é um ator coadjuvante, tu tem que ser um ator principal, assim como a mãe é. E até mesmo durante a amamentação é possível o pai permanecer junto e conversando, acariciando o bebê, enquanto está na amamentação também, como um modo de fortalecer o vínculo. E pode amamentar na mãe, sim, talvez seja o momento da mãe com o bebê, mas dá para orientar para passar o bebê para o pai, né? Então, segurar após a amamentação também é um meio de fortalecer esse vínculo. E dividindo o cuidado com o bebê, né? Não ficar só centrado na mãe. Por que só a mãe tem que dar banho, né? O pai é um momento também de vínculo. Quando é bebezinho, vai na banheira, mas depois maior, muitos pais acabam colocando no próprio corpo dando banho, né? O contato pele a pele com o pai. Quando o bebê tem cólicas, né? Normalmente, tem alguns estudos que já mostram até a temperatura do corpo do pai, do peito, que é um pouco mais elevado que da mãe, e que alivia mais fácil a cólica do bebê também. Então, cada um tem a sua importância nesse processo. O bebê, ele vem para a família, não só para a mãe, né? Então, o bebê, ele é da família. Isso é um processo que, felizmente, né, ele está mudando, assim, ao decorrer do tempo. A nossa sociedade, de modo geral, está mais sensibilizada, as instituições, os estabelecimentos, com essa responsabilidade paternal. Hoje em dia existem muitas páginas, muitos perfis no Instagram também de homens, né, que criam para falar sobre a responsabilidade afetiva paterna, e eu acho isso incrível. E também nós como profissionais também, né, é muito importante o nosso papel para incentivar ainda mais que esses homens, né, que já têm um desejo, possam estabelecer ainda mais durante o pré-natal, durante, né, todo o processo ali do puerpério também, do desenvolvimento da criança. Inclusive, eu e uma colega minha do mestrado, a Denise, enfermeira também, nós desenvolvemos uma página no Instagram que aborda cuidados com o recém-nascido, que pode facilitar tanto o cuidado, né, da mulher com o bebê, quanto do pai com o bebê. Então, quem quiser pode acompanhar a nossa página, é ad_responde. Agradeço, então, a presença de todos vocês. O Saúde em Foco fica por aqui. Hoje nós falamos sobre a importância do vínculo pai-bebê durante a gestação e após o nascimento, com o professor Luiz, a mestranda Andresa e a estudante Graziele. Obrigada pela presença de vocês, obrigada pela sua companhia aí de casa. Tchau!